Dando continuidade à nossa aula de CME, eu queria falar sobre a esterilização. Os métodos de esterilização. Existem vários métodos de esterilização e a gente vai ver mais um pouquinho deles aqui na aula de hoje. A gente já falou, né, que a gente tem a hora suja, que é onde a gente recebe os artigos, que foi onde eu mostrei no vídeo anterior. A gente faz a limpeza e a lavagem dos artigos depois separa. Na área limpa, a gente tem a área de preparo, que a gente já falou lá passada, que a gente analisa, separa os instrumentais, monta as caixas, né, que a gente vai falar sobre essas caixas, pacotes e materiais especiais. Na recepção de roupa limpa, a gente tem a separação, as dobradoras das roupas, que são os capotes que a gente usa no lápis cirúrgico. Na área de esterilização, a gente tem os métodos de esterilização, montagem de carga, acompanhamentos de processo e desempenho dos equipamentos. Na área de armazenamento, a identificação dos artigos, data de preparo e validade. Distribuição é onde a gente vai definir os horários para que isso tudo aconteça. A limpeza. A gente fala muito sobre limpar material. E o que é essa limpeza desse material? O primeiro passo do processamento de artigos é a limpeza, tá ligado ao final do processo. É o fator que reduz até 4 pontos de organismo de contaminação antes de ser esterilizado. Quanto mais limpo tiver o artigo, menores serão as falhas de esterilização. A gente tem que ter muito cuidado com as bordas, com as pontas, onde a gente posiciona os dedos, com as dobraduras, com os fechamentos, porque lá ficam resíduos. Por isso que a gente tem que escovar esses instrumentais para que não fique nenhum tipo de resíduo. Então, quanto mais limpo o material, mais fácil e mais eficaz será o processo de esterilização. Outra coisa que acontece, quando você deixa sujidades na laterais dos artigos, esses micro-organismos, durante a esterilização, eles vão corroendo, fazendo com que a gente tenha os pinças enferrujados ou corrosivos, tá? A limpeza pode ser desenvolvida através de métodos manuais, que são as escovas e as cerdas, e através de métodos mecânicos. A gente tem as lavadoras ultrassônicas, onde a gente coloca o material e através das ondas suprassônicas elas vão esterilizando. As lavadoras e esterilizadoras e a lavadora e desinfectadora. O mais adequado é essa lavadora ultrassônica, né? Que é a lavadora que lava esses materiais através dessa força dessa pressão que acontece. A limpeza manual é o processo realizado manualmente, onde a gente tira a sujidade por meio de ação física, de escovar, de retirar, com auxílio de degermante, água e artefatos como as esponjas e escovas, principalmente as escovas que têm as cerdas, tá? Limpadores de resíduos enzimáticos. Quando a gente fala de sabão, a gente fala popularmente de sabão, mas na realidade eles são limpadores enzimáticos, ou então a gente encontra esse nome como sabão enzimático. Esses sabões enzimáticos, eles são compostos basicamente por enzimas que são solúveis. É uma combinação de um elemento para promover a limpeza dessa matéria orgânica em curto período de tempo. As soluções enzimáticas, elas apresentam ação de limpeza, mas não possuem atividade bactericida ou bacteriostática. Resumindo, eles limpam os materiais, mas não destrói as bactérias e nem outros micro-organismos. Eles vão remover ou retirar uma proporção maior desses micro-organismos dentro desses materiais. As enzimas por onde são feitos esses limpadores enzimáticos, elas são substâncias produzidas por células vivas, que elas, através de reações químicas de um processo, elas retiram esses micro-organismos. Elas têm função de manter a propriedade catalisadora, né? As enzimas são classificadas em 3 grupos: as protases, as lipases e a amilase, que atuam como substâncias proteicas para retirar gorduras e carboidratos. Atualmente recomenda-se a limpeza de artigos para configuração completa da enzima dos limpadores enzimáticos, que são sabão formado por enzimas que tem a função de retirar esses micro-organismos lá dos instrumentais. Será que está realmente limpo? Todo artigo odonto de dentista, médico de médico hospitalar contaminado deve ser limpo
precedendo ou não a desinfecção e a esterilização. Antes de eu desinfectar ou de eu esterilizar, eu tenho que lavar. Se vocês observarem, o profissional está de luvas de borracha. Elas são luvas de borracha que não são escorregadias, né? Elas têm umas bolinhas nas pontas do dedo, justamente para fixar o material antiderrapante, né? Aí a gente tem um detergente enzimático mais os artefatos. O detergente enzimático são o sabão, junto com as enzimas, ou os degermantes, como muita gente chama. E esses artefatos são escovas, cerdas, buchas, água de pressão, para que a gente consiga retirar esses micro-organismos. Os EPIs necessários a gente vai ver mais lá na frente. A desinfecção, para a gente conseguir entender o que é desinfecção e o que é limpeza. Na limpeza a gente vai usar o sabão enzimático, certo? Na desinfecção é um processo que destrói todos os micro-organismos, patógenos ou não. Ou seja, ela vai destruir os micro-organismos que causam adoecimento ou não. Dos artigos, com exceção dos esporos. Os esporos é o tipo de vida mais resistente. Então, o que difere a desinfecção da esterilização é isso, que a esterilização é o único meio que destrói todo tipo de vida microbiana, inclusive os esporos, que são a forma mais resistente. A desinfecção destrói todos, menos os esporos. Na desinfecção, a gente usa meios químicos e físicos, como glutataldeído a 2%, como hipoclorito de sódio, como hipoclorito de sódio a 25%. A gente vai entender porque depende do nível de desinfecção. A gente vai começar do nível mais baixo. O nível mais baixo elimina a maioria das bactérias e alguns vírus e fungos, mas não elimina a microbiota. A gente usa hipoclorito. Hipoclorito é aquela suspensão que a gente usa para purificar a água, tá? Que vocês conhecem ele para fazer a purificação da água. Indicação, nutrição. Então, por exemplo, eu posso usar um hipoclorito na minha água, concentração a 25%, que ele vai eliminar a maioria das bactérias e algumas formas de vírus, de fungos vivos. O médio nível, ele elimina as bactérias de forma vegetativa, né? E a maioria dos vírus e fungos, e também uma parte das micobactérias. Agora, a concentração do hipoclorito é maior, é de 1%, aqui isso é 0,25%. Eu vou pegar esses equipamentos, submergir em água. Aonde entra aqui? A gente usa aqui, por exemplo, para aparelhos de nebulização, aquelas máscaras de nebulização. Vou pegar ela, colocar ela 30 minutos no hipoclorito a 1% e eles vão estar desinfectados. Alto nível, destrói todos os micro-organismos, com exceção dos esporos. Aqui a gente tem o glutataldeído, que é um agente químico, que a gente coloca o produto em média de 20 a 30%, na área, principalmente na área hospitalar. Aqui a gente usa muito a parte odonto também, a questão dos aparelhos que são moldáveis a altas temperaturas. Se eu expor esse aparelho a uma alta temperatura, ele vai perder a forma. Então eu coloco ele sempre de molho no glutataldeído. Então, baixo nível, hipoclorito, que é aquele que a gente usa para purificar a água. Médio nível, a gente utiliza ele, o hipoclorito é uma concentração maior, né? Para a gente usar principalmente em aparelhos de nebulização. E alto nível, a gente vai usar o glutataldeído a 2%, que ele já tem uma concentração maior, ele tem um poder de desinfecção maior, só não consegue destruir os esporos, certo? Aqui eu coloquei as vantagens e as desvantagens do glutataldeído. As vantagens é o processo rápido, né, que a gente consegue fazer de 20 a 30 minutos. A gente tem uma monitoração do pH do material e a compatibilidade com um grande número de material a ser desinfectado. E ele é barato, né? A desvantagem é um processo manual, onde eu posso ter uma grande contaminação ou exposição de funcionários maior. O enxágue é difícil, a gente utiliza muita água por conta do pH do produto. A toxicidade por conta da inalação, ele tem um cheiro muito forte e acaba que você consegue inalar em uma concentração maior. Fixa a sujidade residual. Por exemplo, se você não retirou a sujidade, o glutataldeído dele vai lá e fixa aquela sujidade, tá? E ele tem um odor muito forte, um cheiro desagradável. Acaba que você inala e pode se intoxicar por conta dessa inalação.
Aqui eu coloquei mais umas vantagens. Ele é eficaz para bactérias, fungos e vírus, compatível com lentes, principalmente as lentes de otoscópio, que a gente manuseia muito, aquele aparelho que a gente vê o ouvido, tá? Ele é uma desinfecção de alto nível, principalmente para aparelhos digestivos, como endoscópio, aparelhos que a gente faz intubação, tá? E anestesia. A desvantagem, ele é um produto instável, pode causar queimadura, né? Ele tem uma validade de 2 semanas a 30 dias, pode causar queimadura. O enxágue, a gente pode ter uma falha aqui mecânica, da profissional que vai enxaguar, né? Não deve ser utilizado para desinfecção de ambiente, como bancadas, mesas, não pode, tá? Ele é um pouco caro, tá? E ele necessita de uma realização de teste de tiras, que foi aquele que a gente falou lá atrás, que são as fitinhas zebras, tá? Fixa a matéria orgânica quando não removida. Quando você não escova, ele fixa lá o clorotaldeído. A desinfecção por ácido paracético a 2%. Esse ácido paracético, ele também faz essa desinfecção, certo? Ele é mais rápido, dura 10 minutos. O enxágue é mais fácil, porque a toxicidade é menor. Ele remove a sujidade do resíduo. Por exemplo, às vezes você deixou um resíduo lá, ele vai lá e remove, mesmo que você não tenha retirado. É um processo manual, né? Pode ter a falha mecânica. É incompatível com objetos de bronze, latão, ferro e galvanizado. O custo é um pouco alto e o odor, ele tem um odor avinagrado, ou seja, ácido, tá? Impedindo você, às vezes, de manusear de maneira assim os EPIs. A desinfecção de nível intermediário, que é aquela de nível médio. O álcool etílico ou álcool assim 70%, ele tem um poder de desinfecção boa, tá? Quando, né, utilizado em objetos corretos. Eu não posso deixar de molho. O álcool, ele precisa de uma fricção para que isso aconteça. E aqui ele fala também do hipoclorito a 1%, que a gente já falou lá, a gente tem ele a 10%. A associação de amônia, formaldeído e etanol, eu posso associar o hipoclorito ao amônia, formaldeído e etanol, que no caso é o álcool, tá? As vantagens do hipoclorito, que muita gente confunde hipoclorito com o álcool a 70%. Ele reduz bactérias, fungos e micobactérias. O hipoclorito é aquele que a gente utiliza para purificar a água. Baixo nível de toxicidade e irritabilidade, ele não tem um cheiro muito forte, é tanto que a gente consegue ingerir a água sem nenhum problema. Ele é um problema que ele é corrosivo para metais, de difícil contaminar como detergente, né? E às vezes você consegue associar ele com sabão e não vai dar certo. Não é esporicida, ou seja, ele não mata os esporos e ele é irritante à pele e às vias aéreas. Por mais que ele não tenha um cheiro forte, se você inalar ele em grande quantidade, você pode ter uma irritação da mucosa aérea. Eficaz contra bactérias, fungos e vírus, né? O álcool a 70 é um dos antissépticos mais usados, porque ele é de baixo custo, a gente consegue utilizar ele em grandes, pode usar em bancada, pode usar em armário, pode usar em aparelho de nebulização, pode usar em aparelho de verificar pressão, termômetro, a gente utiliza muito. Requer contato mínimo de 5 minutos por conta do esfregaço, né? Que ele precisa do esfregaço. Ele não mata os esporos. Ele tem um problema que ele é de muito desgaste, porque ele evapora rápido, né? Uma desvantagem, ele é inflamável, né? Danifica lentes, resseca plásticos e borrachas. Aqui no caso do álcool, se você ficar limpando com ele, por exemplo, colocar a máscara de nebulização de molho no álcool, ela vai secar, ela vai ressecar e vai rachar, né? Fixa a matéria orgânica quando não removida do processo de limpeza. E ele pode ser desinfecção ou fixação. Se você não retirar a matéria, a sujeira, ele vai lá e fixa aquela matéria no produto, certo? Esse aqui, ele é um desinfectante médio, que é o Quemervil. Ele não é corrosivo, pronto para uso, mas necessita da ativação, né, que é o esfregaço. Ele tem a formação de formaldeído, ele é bem tóxico quando entra em contato com a pele e ele deixa as manchas e corrói artigos de alumínio, lentes e borrachas. A desinfecção de baixo nível, a gente falou do hipoclorito por 30 minutos, tá? Quando a garantia de baixa toxicidade é a prioridade. Por exemplo, às vezes você tem
um aparelho de nebulização, a máscara de nebulização. Colocou de molho por 30 minutos, é o tempo suficiente para que o hipoclorito consiga destruir esses micro-organismos e inativar alguns. A embalagem de materiais para serem esterilizados permite o transporte e o armazenamento de material odontomédico hospitalar e mantém o estéril até o seu uso, que é o papel grau cirúrgico que a gente passou na atividade anterior. Essa embalagem que ele está falando aqui é o papel grau cirúrgico. Fala-se hoje em embalagens até de 3 dias. Ela não pode ter saída de ar, tá? Ela tem que ter a entrada do agente esterilizante, como é o calor, o vapor, para que ele consiga destruir os micro-organismos. Essa embalagem é muito importante, como que esse material é embalado e aonde e qual produto que embala esse material. Aqui ele fala um pouco sobre o registro da Anvisa, sobre como que abre o material, tá vendo? A gente pega nas bordas. Aqui é uma caixa de metal que a gente usa para colocar todos os instrumentais cirúrgicos dentro, né? Aqui é o papel grau cirúrgico, como que funciona. Ele sela, lacra, né? Ele vem de rolo, que nem a gente mostrou. Eles têm as bordas dos lados, visibilidade do conteúdo, eu consigo ver tudo que tá lá dentro. O indicador químico do lado, que são as bordas que mudam de cor. Selagem segura, indicação para abertura, que são as bordas, e o lote da fabricação. A gente tem tamanhos variados que podem colocar qualquer tipo de material. Tem uma caixa bem grande, a gente tem eles de vários tamanhos. Fatores que podem afetar uma esterilização. A atividade dos agentes esterilizantes depende do número de fatores. Fatores inerentes à qualidade da esterilização, dos organismos que estão envolvidos, da qualidade dos meios físicos e químicos, dos agentes que estão envolvidos, número e localização de micro-organismo, aonde que você foi tirar, se for um micro-organismo super resistente, como que deve ser feita essa esterilização? Resistência inata de micro-organismo, concentração e potência de agente germicida. Às vezes o agente germicida que eu estou expondo esse material não é um agente suficiente para que ele consiga fazer essa esterilização. Fatores químicos e físicos, matéria orgânica e duração da exposição. Por quanto tempo que esse instrumental foi exposto a esse determinado micro-organismo? Tipos de invólucro. A gente tem aquela caixa metálica, né, que é aquela caixa que a gente mostrou, preferencialmente de alumínio, para que o vapor consiga entrar e para que ela não fique corrosiva. E a embalagem individual, que é o material papel grau cirúrgico que a gente mostrou. Esses invólucros para esterilização em estufa ou em autoclave, eles são essenciais. Por isso que a gente fala do papel madeira, que não se pode mais usar o papel madeira, tá? Por conta que ele molha, ele pode ter uma interferência do material, caso esse material seja molhado e essas coisas. Métodos de esterilização. Eu tenho um método de esterilização industrial, que é através da radiação ionizante, e eu tenho um método de esterilização hospitalar, que eu posso ser calor, através da autoclave, se for um calor úmido, através da autoclave, e se for um calor seco, através da estufa. Não se usa mais estufa, porque a estufa, ela tem a falha química e a mecânica imbatível, incompatível na realidade para artigos termossensíveis. Os artigos que têm uma sensibilidade a altas temperaturas, como os aparelhos, as máscaras de nebulização, eles não podem vir para a autoclave. Eles vão participar daquele outro setor lá, daquela outra forma de desinfecção. Os tipos de esterilização pelo calor é realizada nas autoclaves e nas estufas. A gente pode ter autoclave gravacional e autovácuo, né? Elas drenam o vapor, recebem o vapor, exaustam o vapor e fazem a secagem. É todo aquele ciclo que a gente mostrou lá na aula passada. Drena o vapor, admite o vapor, exausta o vapor e seca a carga. É uma esterilização muito rápida, né? E a estufa que não se usa mais é o calor seco. Aqui não se usa água destilada. A diferença é essa. Lá na autoclave a gente coloca aquela quantidade de água destilada para fazer a esterilização. E aqui a gente não faz. A gente não faz porque a gente não tem esse calor úmido. Aqui é calor seco, mas a estufa está proibida a utilização dela em hospitalar ou odontológico. O vapor saturado sob pressão, que é como se fosse uma autoclave com o formato de uma panela de pressão. Os micro-organismos são destruídos pela ação combinada do calor e da pressão.
Eu tenho um calor úmido da autoclave e tenho uma pressão da unidade, que promove a termocoagulação, que é a destruição de todos os micro-organismos, inclusive os esporos. A desnaturação das proteínas e da estrutura genética celular acontece também no vapor por pressão. O calor seco é o calor da autoclave, é o processo de esterilização que ocorre por aquecimento dos artigos através do calor. E também com esse calor acontece a oxidação das células após a destruição do núcleo. A célula está aqui, eu consigo desnutrir a célula através do calor. Eu retiro calor, a célula consegue se desidratar. Só um minutinho, viu? Aqui ele fala sobre o problema da estufa. Qual é o problema da estufa? Ela atinge de 125 a 190 graus para matar os vegetativos. E o esporulados, ela tem que permanecer acima de 200 graus por 2 horas. A estufa, ela tem um ponto frio, que é o meio da estufa. O calor consegue atingir a temperatura em cima e embaixo, mas os produtos que estão no meio da estufa, que a gente chama de ponto frio, ela não consegue, tá? Ela não consegue utilizar o centro da estufa, dependendo da carga, claro. Validar o processo da carga, não abrir a estufa durante o processo. Diferente da autoclave, se eu quiser abrir a estufa, eu posso dizer que o processo já acabou. Por isso que ela tem uma falha mecânica, tá? A gente não pode usar recipiente de alumínio e nem carregar a estufa antes de ligar o equipamento. Preparar as caixas, que deverão ser poucas, para que esse calor consiga passar para a prateleira de cima e para a prateleira de baixo. Se eu tenho 3, esse calor aqui do meio se torna ponto frio, por isso que a estufa não consegue fazer a esterilização. Cuidados com o artigo esterilizado. O que é que a gente recomenda sobre a estocagem? Deve ser um ambiente limpo, arejado e seco. Deve ser restrito somente às pessoas da área limpa, onde eu vou estocar as minhas gasas, as minhas compressas, as minhas pistas. Quanto ao artigo após o processo de esterilização, não vou colocar na superfície fria, né? Tem que colocar onde consiga ter um processo, uma transcrição de calor. Os invólucros de algodão cru, que são feitos de capote, né? Eles devem sempre permanecer íntegro, não pode rasgar e depois lacrar novamente. Ser estocados em armários fechados com prateleiras identificadas para que facilite a retirada do material. Aqui é só capote, aqui é só pinça, tá? O material deve ser estocado de acordo com a data do vencimento. Todos os materiais que eu esterilizei dia 5, todos têm que ficar juntos dia 5. E estocar separadamente dos materiais não estéreis para reduzir o nível de contaminação. Às vezes você tem material que ainda vai esterilizar, então você tem que colocar identificado para que a gente não se confunda e para que ele passe pelo ciclo de esterilização. O tempo e a validade da esterilização. A validade da esterilização tem muito a ver com o risco de contaminação, com a embalagem que você usa, com o número de vezes que foi manipulado. A estocagem de prateleiras abertas ou fechadas são condições de ambiente da estocagem, limpeza, temperatura e umidade. Não pode ser um ambiente úmido e nem um ambiente sujo e nem muito quente, tá? Ele tem que ter uma temperatura ambiente. Atualmente encontra-se estabelecer prazos genéricos para que se possa um fator de contaminação em um ambiente variando de um serviço para o outro. Por exemplo, se você trabalha num hospital e lá ela preconizou que a esterilização deve ser feita, que a validade do produto é de 30 dias, então isso aqui é uma norma interna de cada ambiente, porque depende muito da contaminação que está exposto, do material que você vai esterilizar e com que frequência você esteriliza. Devido às diferenças de invólucro, tanto em características de estocagem, é possível recomendar um tempo de estocagem para itens estéreis que possam ser aplicados universalmente. Aqui, quem vai determinar por quanto tempo vale a esterilização é o local que você trabalha, aonde você trabalha, e por quanto tempo que esse material vai permanecer lá, ela tem que estar na norma da instituição, tá? Houve algum evento que agrediu a embalagem, ela se molhou, ela se rasgou, ela caiu no chão, ela não foi lacrada, foi aberta e fechada novamente, foi carregado debaixo dos braços, como muita gente coloca,
Foi colocados elásticos, barbantes, cordas, utensílios, foi amassado, rasgado, jogado no chão, não tem tempo de esterilização. Tudo isso aqui são fatores que podem voltar o produto para a esterilização. Se ele foi rasgado, fechado, amassado, envapado, lacrado, enrolado, dificulta a gente manter a meia vida desse produto na prateleira. Aspectos a serem observados. A gente tem que ter um manual de normas e rotinas, né, de procedimento, para que os procedimentos de limpeza e desinfecção sejam adotados, registro de ponto diário quem esterilizou, programa de manutenção preventiva, manual de funcionamento do equipamento, utilização de indicadores adequados no processo, barreira fixa até o teto da área suja e área limpa para que eles não se misturem, bancadas adequadas para o preparo do material conforme a sua altura, manuseio para que você não desenvolva liné nem dó. Local de guarda de material esterilizado limpo e fechado, fluxo racional de materiais sem um cruzamento de artigo contaminado e limpo. O meu fluxo é um só, material sujo, para área suja, depois para limpo. Eu não posso ficar indo e vindo com os mesmos materiais pelo mesmo fluxo, que eu vou ter material contaminado. Aspectos a serem observados: baldes plástico para desinfecção, recipiente de soluções inativas rotulados, pia específica para cada material com a cuba bem funda, local separado para limpeza, lavar é um local, limpar é outro, pisos e paredes laváveis, porque se eu tenho uma área contaminada, eu vou ter que limpar essa área, equipamentos como autoclave, estufas em perfeitas condições de funcionamento, cronograma de limpeza equivalentes a água e sabão e verificar a existência de EPIs. Falando um pouco sobre os riscos que vocês estarão expostos e a gente está exposto todo dia aos trabalhadores da esterilização, os trabalhadores da CME. Riscos biológicos devido aos materiais que a gente manuseia, riscos físicos devido à altura de bancada para não desenvolver lé, riscos químicos como a gente se envolve com produtos químicos de inalar, de mucosa e riscos de atividades e manuseios psicossociais. Os riscos biológicos são bactérias, fungos e vírus, entre outros micro-organismos presentes em materiais médicos hospitalares. Por exemplo, artigos contaminados, que eu vou usar em materiais médicos hospitalares. Eu vou estar exposto a esse risco biológico. Riscos físicos, ruídos das lavadoras térmicas, transportes através de cargas, quedas, picadas e cortes, riscos mecânicos relacionados com falha mecânica do equipamento. Você pode ter uma falha mecânica no equipamento e você se contaminar. Riscos elétricos, acontece muito, baixa luminosidade, você pode desenvolver um problema de visão. Perigo ao manusear equipamentos elétricos, como bisturi elétricos, como autoclaves, seladeiras, riscos associados aos autoclaves, como risco de contaminação, risco de choque, risco de radiação, se você for trabalhar com radiação ionizante. Riscos químicos, principalmente esses aqui, são os que a gente tem mais acidente de trabalho, que são os agentes esterilizadores, como álcool, hipoclorito, glutaraldeído, sabões enzimáticos que vão deixar a sua pele mais fina, com mais rachaduras, tá? E os agentes esterilizantes, que são esses aqui. Risco de atividade psicossocial, estar muito tempo de pé, curvado para cortar gases e dobrar, com a mesma posição, fazendo muitas tarefas repetitivas, como escovar, dobrar, enxugar, ansiedade, solidão e monotonia. É um ambiente monótono, onde sempre você vai fazer a mesma coisa. Solidão, que geralmente é poucos términos, 2. Trabalhos por turnos que privam manter a sua vida social e familiar. CNE funciona 24 horas. Equipamento de proteção individual. Temos que usar toucas, sapatos e botas, antiderrapantes e impermeáveis, luvas de borracha com as bolinhas que são impermeáveis, luvas até aqui, não é luva de procedimento, óculos, máscara com filtro, aquelas que a gente está usando agora por causa do corona, avental impermeável, não é capote, é o avental de plástico, tá? E auriculares adequados para prevenir as infecções, os problemas de ouvido, e macacão impermeável dependendo do lugar que você vai trabalhar. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai passar uma atividade para ser entregue até sexta-feira da semana que vem. Quais as vantagens da esterilização por calor? Defina a limpeza e desinfecção. Quais os cuidados devemos tomar com os materiais esterilizados? Quais são os EPIs utilizados na CME? Lembrando que são diferentes. Quais os riscos que estamos expostos na CME e quais os fatores que afetam a eficácia da esterilização.
Bom dia para você, bom final de semana, até semana que vem.